A gente vive, de fato, né, um momento bastante turbulento, bastante tensão geopolítica local, política local, geopolítica externa. Mas a verdade, Denis, é que sempre é um momento turbulento no mercado, né? Se a gente pegar uma máquina do tempo aqui e olhar lá para as capas dos jornais, sei lá, vamos pegar aí 25 anos atrás, final da década de 90. O que que a gente veria, né? A gente veria uma crise interna aqui no Brasil, o real tinha 5 anos de vida só, dólar estava toda hora ameaçando, né, subir frente ao real. A gente tinha aquela política, né, de câmbio fixo, que depois soltou e o dólar subiu muito. Na época tinha um monte de tensão interna e externa. Né? Pega ali final dos anos 90, tinha crise na Ásia, tinha crise na Rússia, depois 2000 a bolha.com, depois de 2001 começou lá a guerra contra o terrorismo. Então, se for pegar assim, qualquer momento na história, eu peguei um recorte aqui aleatório da minha cabeça, né? Qualquer momento da história, tu vai ver que vai ser um momento que tem várias tensões. Então, apesar dessas tensões, apesar desses momentos, o que a história mostra, né, que no longo prazo, uma boa carteira de investimentos, ela tende a ter uma performance boa, a entregar para o investidor um retorno superior à inflação, premiando ele pelo risco corrido, apesar de todo esse caminho um pouco mais incerto, né? E então, nesse sentido, eu vejo que talvez o principal risco de um momento mais turbulento, da volatilidade normal no mercado, é o investidor tomar decisões erradas. Né? Tomar a decisão de, pô, tá muito difícil aqui o mercado, agora eu vou tudo para renda fixa. A renda fixa começa a cair taxa, começa a baixar a Selic, e o cara pensa, pô, agora eu vou tudo para as ações. Aí, sei lá, vem uma eleição meio polarizada, ah, aumenta o risco Brasil, o cara pensa, não, agora eu vou dolarizar tudo. Aí o dólar fica estável, o Brasil volta a crescer, fazer algumas reformas, pô, vou voltar para o Brasil. Esse é o maior erro que o investidor pode cometer, ficar pulando de um lado para o outro. Né? Acredito muito que o investidor tem que tomar as decisões de investimento olhando muito mais para dentro do que para fora, olhando muito mais para perfil de investidor, para objetivos de retorno, para objetivos pessoais, do que para fazer uma análise macro do como é que está a relação do Trump com o Lula, como é que vai ser as eleições do ano que vem. Para mim, o investidor, pessoa física, tentar viver de fazer projeções macro a fórmula para ele estar sempre comprando na alta e vendendo na baixa. Né? Com É. certeza. Uma coisa que o Ramiro trouxe bastante é o que a gente fala também sobre diversificação. Você não falou da palavra diversificar, mas tudo que você falou assim, poxa, eu vou tudo para cá, e normalmente você surfa a onda no momento errado, né? Você é a pessoa que fica correndo dessas incertezas do mercado, né? O Brasil tem várias incertezas, vários escândalos que a gente teve durante todo mês. É mensalão, é o Supremo dando aquelas carteiradas, é a questão. Sempre tem uma questão, uma estabilidade diferente no Brasil também. E aí, às vezes, a pessoa quer tomar uma decisão com base nessas incertezas de momento e acaba tendo dificuldade. O que a gente fala muito é da questão de diversificar. A gente trabalha muito na questão, a gente trabalha como empresário no Brasil e a gente trabalha como investidor e empresário também nos Estados Unidos. Então isso também é uma questão, uma forma de diversificar. A gente trabalha também a questão dos nossos clientes também buscarem essa diversificação, né? A importância de você ter uma parte das suas reservas, né, dolarizadas, né? Então, assim, como você vê essa importância dessa dolarização na carteira dos seus clientes, como é que você trabalha isso e por que é interessante ou não? Legal. Vocês já ouviram aquela frase de que não existe almoço grátis? A gente fala direto. No mercado financeiro existe um almoço grátis que é diversificação. E isso é comprovado estatisticamente, né? Que quando tu tem uma carteira que dentro dela tem diferentes classes de ativos que tenham um comportamento independente entre si, descorrelacionado, tu consegue reduzir muito o risco da tua carteira no curto prazo, isso no dia seguinte que tu diversificou, e a tendência é que tu aumente o retorno no longo prazo. Trazer um exemplo. Se pegar aí nos últimos 30 anos, tá? Uma carteira só de ações brasileiras, medido pelo IBRX. O IBRX é tipo um Ibovespa, né? Ele é igual ao Ibovespa hoje, só que as regras do Ibovespa mudaram em 2014 e transformaram ele em um índice quase igual ao IBRX. Então, se tu quiser ver qual é a performance histórica do Ibovespa com as regras atuais, tu olha para o IBRX. Então, pega uma carteira só com o IBRX. É uma carteira que performou muito bem nos anos 2000, depois performou muito mal
ali de 2013 a 2016, depois subiu bastante de 2016 até 2021, meio que ficou no 0 a 0 de 21 até meados de 24, agora voltou a subir. Esse é o comportamento só de ações Brasil. Tu pega e compara com uma carteira só S&P 500 em real. Né? S&P 500 é Bolsa de Valores norte-americana cotada em real, né? Ou seja, sob o olhar do investidor brasileiro. Coloca elas no mesmo gráfico. O que acontece? O S&P 500 em real teve uma década ruim, a década de 2000, porque essa década começou já com o dólar bem valorizado frente ao real, teve todas as crises que comentei, né? Bolha.com, guerra ao terror, no final da década o subprime, então teve uma década muito ruim. Depois de 2010 a 2020, uma performance muito boa, e inclusive até agora, né? De 2010 a 2025, uma performance muito boa. Nessa história, nesses últimos 30 anos, a carteira de ações norte-americanas em real venceu a brasileira no longo prazo. Embora a brasileira tenha ficado na frente da norte-americana por boa parte dessa jornada. Beleza. Agora tu pega uma terceira carteira que é meio a meio. 50% Brasil, 50% Estados Unidos. Como é que é o comportamento dessa terceira carteira? Ela tem muito menos risco. Então, imaginar um gráfico, né? Ações brasileiras, zigue-zague, 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 crescendo. Ações norte-americanas, zigue-zague, 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 crescendo. E a terceira carteira é menos zigue-zague. Claro, tem zigue-zague, que é uma carteira só de ações, metade Brasil, metade Estados Unidos, mas menos volátil. Ou seja, com bem menos risco. E com mais retorno do que a norte-americana, do que a brasileira. Então, é um exemplo perfeito, assim, sobre o poder da diversificação e mostra que, pô, no curto prazo reduz o risco, no longo prazo aumenta o potencial de retorno. Então, se tu quer reduzir o risco da tua carteira de zero, adiciona uma classe de ativos que tenha um comportamento independente das demais. O que é um comportamento independente? Né? No jargão de mercado, isso é chamado de correlação. Correlação é uma medida que diz que, olha, quando determinado ativo se comporta dessa forma, como é que se comporta o outro? Então, vamos lá, uma correlação positiva. Se tivesse uma moeda aqui meio que viciada, duas moedas, né? Uma dá cara e a outra sempre vai dar o mesmo resultado, pô, tem uma correlação alta. Se essa aqui dá cara e a outra for jogar da cara também, porque ela tá meio que viciada, ela tá nesse cenário hipotético, né? Ela sempre dá a mesma coisa, pô, correlação alta. Se o resultado delas é independente, pô, eu jogo a primeira moeda, deu cara ou coroa, pô, como é que vai ser o resultado da segunda? Vai ser independente, tanto faz se vai dar cara ou coroa. Não tem uma correlação, né, com a primeira. Esse é o sinal de que os ativos têm uma baixa correlação. Quando tu coloca ativos com baixa correlação na carteira, tu reduz na hora o risco. E praticamente tudo que é dolarizado tem baixa correlação com ativos na nossa moeda. Então, ações norte-americanas, renda fixa norte-americana são classes de ativos que são descorrelacionadas com as classes de ativos brasileiras. Ela tem uma correlação levemente negativa. Isso é muito bom para a carteira. Isso é muito bom para redução de risco. E é por isso que dizem que é o único almoço grátis que existe. Né? Tu vai reduzir o risco com certeza no dia seguinte